A gente já estudou como somar e como subtrair frações. A partir de agora, a gente vai ver como multiplicar frações. Comparativamente, é mais fácil multiplicar frações do que somar e subtrair, porque para somar frações ou subtrair frações, você precisa que os denominadores fiquem iguais. E por isso a gente trabalhou com aquele processo de trocar as frações por frações equivalentes até que elas ficassem com o mesmo denominador. Aqui não há necessidade de fazer isso. Então, é muito simples. Se você quiser multiplicar 2/5 por 3/7, basta multiplicar o número de cima com o número de cima e o número de baixo com o número de baixo. Assim, o resultado dessa multiplicação vai ser 6 sobre 35. Perceba que o 35 é o resultado da multiplicação de 7 por 5 e o 6 é a multiplicação do 3 por 2. Vamos para um segundo exemplo, que é multiplicar 1 sobre 2, também conhecido como meio, por 3/4. Da mesma forma que nós fizemos antes, eu vou multiplicar 1 por 3 e 2 por 4. Então, o resultado dessa multiplicação será 3/8, em que o 8 é o resultado da multiplicação de 2 por 4 e o 3 é a multiplicação do 1 com o 3. E isso continua valendo mesmo que a sua multiplicação seja composta por mais de 2 frações. Eu fiz aqui um exemplo em que eu multiplico 3 frações. Continua funcionando. Eu vou fazer 1 vezes 2 e depois eu vou pegar o resultado e vou fazer vezes 11. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 11 é 22. E embaixo a mesma coisa. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7, 105. Portanto, o resultado dessa multiplicação é 22 dividido por 105. Vamos a mais um exemplo que eu vou usar para discutir uma particularidade. Aplicando o método, eu vou fazer 4 vezes 7 e 5 vezes 2. 4 vezes 7, 28. E 5 vezes 2, 10. Perceba que, ao contrário dos exemplos anteriores, esta fração não está na forma irredutível. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho como simplificar numerador e denominador para transformá-los em números menores, porque esse já é o mínimo que eu consigo. Essa fração é chamada de irredutível. Essa também, mas aquela lá pode ser simplificada. Eu posso trocar 28 décimos por 14 sobre 5. E como é que eu fiz essa transformação? Simples. Eu dividi tanto o numerador quanto o denominador por 2. Dessa forma, eu obtive a fração irredutível. Acontece que eu poderia ter feito essa simplificação antes de multiplicar. Perceba que esse 4, ainda que não esteja em cima desse 2, eles podem promover uma simplificação entre eles. Isso acontece sempre que eu tiver a multiplicação entre as frações. Então, eu poderia ter previamente simplificado o 4 e o 2, ambos sendo divididos por 2, de modo que esse 2 se transformaria em 1 e esse 4 se transformaria em 2. E aí, só depois de fazer a simplificação é que eu multiplicaria, fazendo 2 vezes 7, 14, e 5 vezes 1, 5. Então, você pode escolher, pode fazer a multiplicação e depois simplificar, ou você pode simplificar primeiro para depois multiplicar. Falando desse jeito, parece que tanto faz simplificar primeiro ou multiplicar primeiro. Na verdade, o resultado vai dar sempre igual. A questão é que, às vezes, um dos processos vai te dar mais trabalho do que o outro. Imagina fazer esta conta aqui e primeiro multiplicar os numeradores, 1 vezes 5 vezes 13 vezes 7, vai dar um número grande,
Depois fazer 13 vezes 8 vezes 7 vezes 5, também vai dar um número grande. E, por fim, tentar simplificar esses dois números grandes. Veja como vai ficar mais fácil se você fizer assim, ó. Este 5 que você vê aqui pode ser simplificado com este 5 aqui. Tudo isso porque existe entre as frações a operação de multiplicação. Então, esse 5 pode ser cancelado com esse 5. Da mesma forma, esse 7 pode ser cancelado com esse 7. E, por fim, esse 13 que você vê aqui na primeira fração pode ser cancelado com esse outro 13, que está no numerador da terceira fração. De modo que, no final, no numerador só me sobra o 1 e no denominador só me sobra o 8. Ou seja, essa conta, que ia ter como numerador um número bem grande e no denominador também, depois de simplificado até a forma irredutível, ia dar um oitavo. Foi muito mais fácil fazer desse jeito. Lembrando que quando você faz esses cancelamentos, você está efetuando uma operação. Você está fazendo uma operação de divisão. Você está dividindo 13 por 13. E no lugar dessa divisão, fica o 1. Aqui você está dividindo 5 por 5. Então, no lugar de cada um deles, você vai imaginar o 1. E aqui, a mesma coisa. Nunca imagine o zero nesse tipo de cancelamento, porque o zero só aparece quando você cancela de forma aditiva e subtrativa. Como, por exemplo, você vê aqui. Aqui eu estou somando 5 e aqui eu estou subtraindo 5. Posso cancelar? Posso cancelar, mas esse é um cancelamento ativo, porque você acrescenta 5 e depois você tira 5. Nesse caso, aí sim, esse cancelamento corresponde ao zero, que você não precisa colocar naturalmente, mas é para você ver por que isso aqui dá 3. No exemplo de cima, os cancelamentos são cancelamentos de divisão. 13 com 13, 5 dividido por 5. Então, você tem que imaginar que nesse lugar, após o cancelamento, o que vai aparecer é o 1. A gente vai fechar esse vídeo com esse exemplo para eu te mostrar que esse processo de simplificação antes da multiplicação, ele pode ser feito mais de uma vez. Vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Perceba que este 14 pode ser simplificado com esse 7. Se eu fizer isso, no lugar do 7 vai aparecer o 1 e no lugar do 14 vai aparecer o 2. Acontece que esse 2 que você vê aqui pode ser cancelado com o 2 que você está vendo aqui, ó. Então, ao fazer esse segundo cancelamento, aqui no lugar do 2 fica o 1 e no lugar do 2 fica o 1. Então, perceba que aqui nesse numerador eu fiz dois cancelamentos seguidos. O 14 virou 2 e depois o 2 virou 1. Eu ainda tenho esse 15 podendo ser simplificado com esse 3 aqui. De modo que no lugar do 3 vai aparecer o 1 e no lugar do 15 vai aparecer o 5. No final, para encontrar a resposta na forma irredutível, eu vou fazer 1 vezes 5, 5, vezes 11, 55. E aqui, 1 vezes 1 vezes 1, 1. O que quer dizer que o resultado dessa multiplicação de 3 frações dá um número inteiro, o 55. Por enquanto é isso. Aguardo você para os próximos vídeos.